aquelas perguntas que os nossos filhos fazem e que nos deixam a gaguejar, corados e às vezes sem resposta nenhuma? Saiba que já não precisa de ficar assim, pois hoje vamos descobrir como dar respostas simples às perguntas difíceis que os filhos fazem com a nossa convidada, que é psicóloga, chama-se Bárbara Ramos Dias, porque nenhuma pergunta deve ficar sem resposta. Exatamente. Um aplauso para a Bárbara. Boa tarde, Bárbara. Olá, Bárbara. Bem-vinda. Deixa estar, Bárbara. Ai, vamos a isto. Este é aqueles temas que interessam a todas as pessoas. Para já porque todos achamos muita piada às perguntas dos miúdos mais pequeninos, sejam ou não nossos filhos, não é? E quando não são nossos filhos, tanto melhor, porque também não temos a responsabilidade de lhes responder. Mas a verdade é que os miúdos devem continuar sempre a fazer perguntas e devemos espicaçar neles essa vontade, porque é a curiosidade que os faz tornarem-se mais inteligentes. Mas há perguntas que nos deixam sem resposta. Sim, e não são só os mais pequeninos, também os adolescentes também fazem perguntas, outro tipo de perguntas, e às vezes que ainda nos deixam Ainda são piores, pois. Mas, sim, nenhuma pergunta deve ficar sem resposta. Nós devemos tentar ser o mais claros com eles, o mais honestos com eles, e se não soubermos alguma resposta, não faz mal. É, olha, vou tentar saber, depois eu explico-te. Agora, deixá-los sem resposta não, porque senão eles vão procurar outro sítio, à internet ou aos amigos, e nem sempre é a resposta mais correta. Sabe que eu uso uma técnica que é uma técnica do termómetro, é perceber onde é que eles estão com a pergunta. Eu tenho muitos filhos. O que é que eles sabem? O que é que eles sabem? Então, o que é a fase da lua? Ou o que é uma maré? O que é que tu achas que é uma maré? E, portanto, eu aqui já percebo onde é que preciso de me explanar, mais ou menos. E, portanto, uso esta técnica para atribuir as respostas. Eu acho que o melhor conselho que se pode dar, a sugestão aos pais, é perceber o que é que eles já sabem, não é? Saber o que é que eles já sabem é extremamente importante, mas também falar com clareza, com amor e com simplicidade. Os miúdos não entendem aqueles discursos muito longos e com grandes palavreados. Eles percebem melhor ordens simples, concretas, frases curtas, e aí conseguem ter uma percepção muito mais fácil do que é a realidade. E por isso é isso que eu aconselho aos pais. Eu também tenho 3 filhos, tenho 4 sobrinhas e, portanto, já estou há 20 anos a trabalhar com crianças e têm surgido imensas questões. E é sempre isso que eu digo aos pais. Digam a verdade. Falem com o coração aberto, está sempre certo. Certo. Mas para escrever este livro, de certeza absoluta que as respostas até podem ser simples, mas há perguntas, de facto, mais complicadas. Cabeludas. E nem sequer têm, muitas vezes, a ver, até a palavra vem aqui, mas muitas vezes, naturalmente, tem a ver com sexualidade, muitas outras têm a ver com morte, mas muitas outras, aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos em casa, na maior parte das vezes, em famílias saudáveis, é a sermos justos uns para os outros, não é? A sermos bons para os nossos amigos. Mas o mundo, às vezes, não é assim. E essas perguntas também não são fáceis. Não é assim. O mundo não é assim. E, portanto, quando eles percebem que o mundo não é assim, tão bonito e tão cor-de-rosa como os pintamos em casa, como é que nós podemos transformar a realidade sem ser tão preto e branco? Cinzento. Exato. Ao longo do livro eu vou falando sobre vários exemplos e mesmo com frases concretas e diálogos que vocês que nós todos podemos ver e perceber como falar com os miúdos. Mas, mais uma vez, é de forma simples, com a verdade no coração e dizer, olha, infelizmente existem pessoas assim, ou existem pessoas assim e pessoas assado, e, portanto, nós identificamos-nos mais com estas, tu irás te identificar com quem a ti te fizer sentido, mas explicarmos tudo o que existe e ser um livro aberto para que estes miúdos também possam ter opção e não serem aquilo que nós vamos formatar. Claro. Não é? Há aqui uma dificuldade, que é, na teoria, tudo o que me está a dizer faz muito sentido a mim, porque eu tenho uma facilidade em comunicar. Mas há pais que são tímidos e que não têm essa abertura, e há senhoras que também têm outra disponibilidade. Como é que gerimos perguntas difíceis se tivermos dificuldade de comunicar? Porque muitas vezes é isso que acontece. Sim. Eu costumo dizer aos pais, há sempre algum adulto de referência, uma tia, uma prima mais velha. Claro que é muito melhor se for o pai ou a mãe, não é? Porquê? Porque está ali perto, porque a criança pode perguntar diretamente assim que chega à casa ou assim que chega ao carro depois da escola, que é quando surgem todas essas questões, ou no banho ou no jantar. Agora, se o pai ou a mãe acharem que não têm essa capacidade, e isso trabalha-se também, o falar com assertividade, se a competência trabalha-se. Claro que sim. E muitas vezes os pais telefonam-me, Bárbara, como é que achas que eu falo sobre isto com o meu filho? Ou como é que achas que eu abordo aquele tema? Ou ela hoje chegou da escola e perguntou-me
isto, eu não sei como responder. Olha, ajuda-me durante a consulta a dizer isto ou a dizer aquilo. Às vezes até significado das neiras. Portanto, há sempre alguém por perto que pode ajudar os pais a falarem com as crianças e com os adolescentes também, que precisam muito da nossa atenção. Temos que agora debruçar-nos mais à frente dos adolescentes. Agora, Exatamente. Agora vamos até uma escola, porque é lá que surgem muitas questões que as crianças acabam por pôr. e que os pais conseguem responder. Vamos perceber aqui se sim ou se não. Vamos espreitar. Quando eu pergunto ao meu pai porque é que tenho que ficar na mesa se já acabei. Porque falta... Ai, não sei como é que se diz. Porque eu ainda não acabei de comer. A falta de educação, sair à mesa, quando os outros ainda estão a comer. Não, quando eu tenho muita comida não deixam. Eu tenho que comer. Porquê é que o Pai Natal não traz as prendas que eu pedi? Eu pedi uma pistola de balas e ele não me trouxe. Quando os pais dizem que não é, se calhar porque não há dinheiro. Se calhar é por causa disso. Mas aí, concordas com isso? Concordo. E muito. Tu ficaste chateada? Não, porque depois a minha tia deu-me uma. Sexo. Não sei. Não sabes o que é isto? Não perguntei, nem nunca vou perguntar. Então porquê? Porque a minha mãe não me vai responder. Achas que ela não vai responder? Porquê achas? Porquê é que achas que ela não te responde? Porque ela não gosta nada dessas coisas. Nada mesmo. A mãe não gosta nada dessas coisas. Pelo menos de falar sobre elas, não é? Bárbara, estas são algumas perguntas, não é? Sim, estas são de facto, talvez até as mais comuns. Se calhar começando pela primeira, não é? É, mais uma vez, dizermos aquilo que sentimos, que é, eu gosto tanto de estar contigo, eu estou a trabalhar o dia todo, o pai está a trabalhar o dia todo, vocês estão na escola, este bocadinho do jantar é ótimo para nós falarmos, conversarmos, partilharmos as coisas do Portanto, há nosso questão dia. de não se levantarem da mesa antes de Exatamente. acabarem a refeição. E então é dizer, olha, não te levantes da mesa, eu gostava que tu ficasses aqui comigo para conversarmos um bocadinho e é este o nosso tempo. Depois a seguir tens tempo para vir encar. Por outro lado, também é uma questão de respeito, não é? E enquanto o mais velho não acabar, todos nós ficamos na mesa. Portanto, é natural. Depois... Aquela outra questão, é aquela, pronto, enfim, não tem grande esclarecimento, mas teve graça. Do menino pedir ao Do Pai Natal uma pistola e obviamente não deve ser dada nem pelo Pai Natal, nem por aqueles doentes que às vezes há lá em casa e que substituem o Pai Natal. Sim. E que ele diz, não faz mal, o Pai Natal não me deu, mas deu-me a minha tia. Exatamente, eles têm sempre resposta também. Sim, eles arranjam Bárbara, resposta. Sempre. Há aqui, antes de nos lançarmos finalmente nos adolescentes, há aqui há questões e a pertinência da morte. Porque é difícil explicar a uma criança de 7, 8 anos que o avô morreu, ou que o pai morreu. Bom, a morte confronta-nos sempre com muitas dificuldades. Como é que isso deve ser passado? Explica-se às pessoas pequeninas que a morte existe e que a pessoa não volta. Qual é a abordagem que sugere? Aquilo que eu sinto, e já passei isso com os meus filhos também, porque faleceu há pouco tempo a minha avó e os meus avós têm vindo a falecer, e nós falamos e dizemos exatamente aquilo que aconteceu, que é a avó partiu, foi para um lugar tranquilo, precisava descansar, e não é aquela história também da viagem, porque nós caímos... Uma viagem implica um regresso. Implica um regresso. E o que aconteceu também uma vez, quando nós dissemos isso ao nosso filho mais pequenino, depois a seguir a minha sogra foi fazer uma viagem grande e demorou bastante tempo e ele perguntava sempre, a avó morreu? Não, não morreu nada. Claro. E portanto é dizermos, olha, o que importa é que a avó vai ficar sempre no nosso coração, ela está sempre connosco, as recordações dela estão connosco, olha, agora sabemos fazer o bolo de laranja que ela fazia tão bem, ou os queques de cenoura que ela fazia tão bem, olha, estás a ver aqui esta fotografia. Mas a criança não pergunta partiu para onde? E aí cabe-nos a nós, ou para o céu, ou... então e o que é o céu? Olha, o céu,
Não sei, é aquilo que nós imaginarmos, aquilo que nós acreditarmos. Olha, eu acho que o céu é uma coisa lindíssima, azul, em que estamos lá todos, cheios de cores. Portanto, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós passamos para as crianças. Claro que quando são mais velhas, explicamos-lhes todas as outras teorias e dizemos há culturas em que é assim, há culturas que acreditam nisto, há outras culturas que... E tu, mais uma vez, vais saber qual é a cultura com a qual tu te identificas mais e que representa mais a tua E depois verdade. também depende, não é? Porque ir para o céu, quando o meu avô faleceu, eu também expliquei ao meu filho que era muito pequenino, que tinha ido para o céu, e passado algum tempo ele dizia-me assim: está a chover tanto, eu não percebo como é que não cai de lá o avô e todos os outros avós aos trambolhões. Que as nuvens ficam assim encolhidas e eles ficam todos lá em cima. Mas- É verdade, deixa-os estar, estão lá sossegadinhos. Mas o meu filho mais pequenino também, a avó do meu marido também faleceu agora neste, mais ou menos há cerca de um ano. E ele olha para o céu e diz: olha, está ali a avó Mitó, olha, está ali a avó Dida. Portanto, ele identifica na bem. imaginação dele Ou estrelas, as ou avós. nuvens, claro. Exatamente. Exatamente. Nós vamos voltar a saber e a ter mais perguntas que os pais muitas vezes não têm resposta para dar. Vamos à escola novamente. Quando eu pergunto aos meus pais porque é que eu não posso ir sozinha para a escola, eles dizem que é muito longe de casa, fica muito longe de casa o caminho, e também há muita gente agora perigosa na rua. Porque fica longe da escola e demorava muito tempo até chegar cá à escola. Tenho medo de que eu seja roubada E tu concordas com isso? um pouco. Quando pergunto aos meus pais se posso sair à noite, os meus pais às vezes dizem que é muito perigoso sair à noite, pelos perigos que há, discotecas e assim. E à noite às vezes pode ser um sítio perigoso ainda para a nossa idade. Apesar que eu normalmente tenho uma maturidade acima da minha idade, aliás, e dou-me com pessoas mais velhas. Eu tento explicar-lhes isso, mas eles acabam por dizer: ah, não, ainda és a nossa bebê e nós não queremos que estejas por aí à noite. Essa pergunta, eu nunca perguntei isso, se são maiores de idade e podem. Mas o meu pai não fuma, mas a minha mãe bebe e tal, mas disse que tem que ser com calma, não pode ser assim abusivamente. E a minha mãe sempre me deu liberdade nessa escolha. Ela disse: eu não quero que sejas como os meus pais, que quando eu comecei a fumar, na adolescência, que me proibiam e eu fumava às escondidas. Eu quero que seja aberta comigo para saber as tuas escolhas. Vamos Muito agradecer bem. aqui ao Externato Flor do Campo por estes queridos alunos que pudemos entrevistar. Agora, fumavas, mas não era com o teu pai nem com a tua mãe, se eu mandasse. Não, fumar é feio em todas Fumar as idades. faz muito mal, Pois, Bárbara. claro. Vamos O que falar é da que se diz? adolescência, não é? Sim. Aqui pré-adolescentes. Sim, pequeninos ainda. pré-adolescentes. Esta é uma fase em que eles querem ser autónomos e lá está, e acham que são mais maduros do que não são nada. E cabe-nos a nós, mais uma vez, explicarmos. Olha, há idade para tudo, há idade para tirarmos a carta, não é? Agora até podem tirar do minicar, não sei o que, aos 16 anos, se não aos 18 anos, há idade para entrares nas discotecas, há idade para entrares nos bares e, portanto, tu ainda até podes ter toda a maturidade do mundo como tu achas, não é? Vamos ver. Mas é importante também teres idade e, portanto, não podes ir para um bar sozinha, pagar os teus consumos, pedir os teus consumos quando não tens idade para isso. Portanto, há idade para tudo. Quando fores mais velha, com certeza que irás. Agora, se quiseres, vamos fazer uma festa cá em casa, podes chamar os teus amigos e vimos todos cá para casa, podem ficar a jogar, fazem aquilo que entenderem. Portanto, dando-lhes sempre alternativas e mostrando de forma clara porque é que não. E não faz mal dizer não. Muitos pais Pelo têm essa contrário. dificuldade. Eu acredito que eles se sentem muito mais seguros e muito mais confiantes com balizas. Claro. Sabendo o que é que podem fazer e o que é que não podem fazer. E o não é muito importante. É vitamina N, pois é é. fundamental, É fundamental, para o crescimento. fundamental. Ó, Não. Bárbara, da sua experiência clínica, onde é que se forma o conhecimento das crianças? Entre aquilo que os pais lhe dizem, aquilo que a escola lhe impõe, da competição e da crueldade entre eles, ou da internet? É uma mistura disto tudo. Como é que os putos depois escolhem o que é que são as balizas? As balizas são sempre dadas pelos pais? Eu acredito que sim.
É assim, claro que eles bebem muito da escola, claro que eles bebem muitíssimo da internet, mas se os pais derem boas balizas, eles sabem até onde é que podem ir. E, portanto, mais uma vez, somos nós que temos que estar atentos e tentar perceber o que é que eles andam a fazer e perceber o que é que eles sentem e quais são as dificuldades deles e perguntar, posso-te ajudar em alguma coisa? Tenho reparado que estás triste. Mas eles também só vão ter essa abertura para falar connosco se nós também falarmos com eles. Claro. Não é? E os pais dizem, então, mas eu vou contar a minha vida toda. Não, mas é importante partilhar. Olha, hoje estou triste, não é? Oh mãe, o que é que tens? Ah, estou cansada. Não estou nada cansada, estou triste, hoje estou triste, estou zangada, irritei-me no trabalho, qualquer coisa. Que é para eles também terem essa liberdade de dizerem que também estão tristes ou que também tiveram alguma dificuldade ou algum problema na escola. Por isso, claro que eles vão bebendo de tudo, mas o importante é nós dizermos, olha, vais daqui até aqui. E eu acredito muito, eu fui criada com os meus pais sempre com a máxima liberdade, com responsabilidade. Ao mínimo sinal de irresponsabilidade, eu ficava sem liberdade. E eu acredito muito nisso até hoje, e é isso também que faço com os meus filhos, obviamente com a idade que eles têm, que ainda são pequenitos. Quer dizer, a mais velha já tem 12, mas é assim, ainda ontem eu disse, é assim, eu deixo-te ir sozinha, ter comigo da escola até ao meu gabinete. Até ao dia em que tu me provares o contrário. Se eu perceber que tu não tens maturidade para ir a pé este bocadinho, tu deixas de ir. E, portanto, é nós darmos essa responsabilidade consoante as idades, mas essa liberdade com responsabilidade. Exatamente. Vamos só adequada à idade, claro. Dizer que respostas simples às perguntas difíceis dos nossos filhos da Bárbara Ramos Dias está à venda. O lançamento vai ser? Na quarta-feira, na FNAC do Eiras Parque, às 18h30. Quem é que vai apresentar o livro? A Biba Pita e o Dr. Saúde, o Pedro Lopes. Exatamente. E, portanto, este livro está já nas livrarias. Aproveite e se tiver algumas questões... Aliás, basta ter filhos, na verdade, ou ter netos, que este livro vai-lhe fazer falta. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Um grande aplauso. Deixe estar.